Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, eu queria aqui, antes de começar o vídeo de hoje, fazendo algumas explicações referentes ao que eu falei nos outros vídeos. É claro que os vídeos podem parecer, irmãos, repetitivos, uma vez que a gente está falando de dívida desde o sábado. Porém, quando eu falei assim aquele texto ou aquele termo, fuja da dívida como uma doença incurável, alguns podem ter pensado, poxa vida, mas ele está falando de todas as dívidas em si? Não, irmãos, claro que não. Até porque existem dívidas que nós fazemos e assumimos sempre. Se for levar em consideração, todos nós devemos, independente de qualquer coisa. Só quem não deve é quem está morto. Mas todos os que estão vivos devem alguma coisa. Porém, são dívidas que fazem parte do seu cotidiano, fazem parte do seu plano de vida. Por exemplo, conta de luz, conta de água, escola de criança. São dívidas que nós assumimos e, graças a Deus, conseguimos pagar. E cartão de crédito, quando nós fazemos nossas compras ali e assumimos nossos compromissos, internet, que nós pagamos também mensalmente, enfim, tantas outras coisas que nós temos como um compromisso e dos quais assumimos. Então, assim, são dívidas, mas são dívidas que são cabíveis à nossa realidade. Quando eu falei de dívidas que podem prender a pessoa, como eu mostrei na lição, dívidas que podem lhe deixar em uma condição desfavorável diante de Deus, a ponto de querer se matar de trabalhar, a ponto de querer correr atrás demasiadamente de coisas para poder suprir, é esse o aspecto que eu quero dizer. São dívidas desnecessárias que se assumem em muitos aspectos para luxúria, para exibição, para simplesmente luxo, para luxar em algo. Não estou dizendo, irmãos, que é errado você ter coisas boas, ter um bom sofá em sua casa, ter uma boa geladeira. Isso é bom que se tenha, mas que não seja de uma forma que, para alcançar, eu tenho que assumir dívidas de maneira que é desnecessário. Poxa, quando Paulo disse para Coríntios assim, quando Paulo disse para Timóteo assim, se vocês têm o que comer e o que vestir, fiquem contentes com isso. Claro, irmãos, eu não estou aqui agora fazendo apologia a viver na miséria, né? Até porque o próprio salmista descreve, fui moço e agora já estou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, que se eu sou justo diante de Deus, até a minha descendência não passará necessidade, porque de acordo com o que eu vivo diante de Deus, Deus me abençoará e essa bênção estenderá também para todos, assim como foi com Abraão, né? E em ti, para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então isso tem que ser levado em consideração. Agora, quando o texto aqui fala sobre como sair das dívidas, são essas dívidas que ficam acumuladas. É tanto que o termo de estar devendo algo e você assume um compromisso, você não está em problemas. Agora, a questão crucial é quando você está inadimplente. Inadimplente, irmãos, quer dizer deixar de cumprir um dever do qual se acertou. Ou seja, eu estou agora em dívida, eu estou agora em desrespeito, e aí volta aquele texto que Paulo falou, né? A ninguém devais coisa alguma, a quem honra, honra, a quem respeito. E eu falei um pouco para vocês sobre isso, a questão do respeito, né? Se a gente deve a alguém, a gente primeiro também deve respeito a ela, porque assumimos um compromisso. E muitos, infelizmente, acabam assumindo outras dívidas para pagar dívidas anteriores e fazem outras em cima de dívidas. E aí fazem mais dívidas, fica numa situação extremamente complicada. Eu confesso a vocês, eu tenho dívidas a pagar. E se Deus quiser, hoje eu vou resolver minhas dívidas. Algumas coisas que ficaram atrasadas. Eu não quero, irmãos, estar na igreja como se estivesse louvando a Deus, cantando e pregando, como se estivesse em paz. Mas se tem algo que eu tenho conhecimento que vai me comprometer com Deus, eu tenho que resolver logo. E hoje é o dia que eu estou querendo organizar um momento para poder sanar e ficar em paz diante de Deus. Todos nós temos, né, nossas dívidas, aquelas que são sempre acertadas e não há nenhum tipo de inadimplência. No meu caso, eu não tenho vergonha de dizer, eu estou em inadimplência, ou seja, deixei de cumprir um dever decorrente a uma multa que eu levei do Detran. Eu estacionei o carro no lugar que não sabia que era proibido e ali, dentro do carro, eu estava com o alerta ligado, mas fui multado. Enfim, estou devendo, tenho que arcar e pagar o que eu estou devendo e tem que ser sensato em relação a isso. Se eu estou em dívida, que ela seja acertada. Agora, deixa eu falar aqui para a lição para vocês esse texto aqui. Provérbios 22, verso 7, interessante que o autor volta ao verso para memorizar, né? E esse verso para memorizar fala assim, ó, sobre o rico, quando ele chega a dizer, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta.
É curioso que esse texto no original hebraico, a expressão pobre está no plural. Quer dizer, um rico domina sobre muitos pobres. E aí, a comentário chega a descrever que, infelizmente, algumas pessoas que são pobres trabalham para os ricos, eles às vezes pegam emprestado, os patrões cobram-lhes juros, descontem seus salários, eles vivem numa miséria sem fim e acabam se incorrendo em muitos males. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é, para se livrar dessas dívidas, né? Como sair das dívidas? E o autor aqui ele dá alguns exemplos, eu achei interessante. O primeiro passo é suspender dívidas adicionais, ou seja, evite fazer mais dívidas. Segundo ponto, fazer um pacto com Deus de que à medida que Ele abençoar, você pagará suas dívidas mais rápido possível. Isso para mim é um combustível para a minha vida. Graças a Deus eu fui agraciado com uma gratificação no ano passado. Então essa gratificação vai me ajudar a pagar as minhas dívidas. Deus me abençoa muito. Não tenho, sabe, coisas maravilhosas ou coisas que possam encher a vista. Mas graças a Deus, irmãos, eu tenho paz. E nessa minha paz eu sou feliz. Sabe, eu gosto muito de lição de escola sabatina, como vocês já sabem, né? Eu estava vendo uma lição do ano de 2000. Não sei se vocês têm essa lição aqui, ó. Provérbios. Tá vendo aqui o ano? 2000. Tá? Deixa eu dar mais distante para ficar melhor. Pronto. 2000. Essa lição de Provérbios, ela cita esse texto de 22, verso 7. E na lição de número 6, foi escrita no período do dia 4 de novembro a 11 de novembro de 2000. Aqui o autor tem um tema que diz assim, ó, viva dentro, olha só, viva dentro de suas posses. Folheando aqui essa lição, eu encontrei um texto muito interessante que eu queria ler com vocês. Olha só, ela chega a mencionar que em uma carta, Ellen White dá um conselho para que se fugisse da dívida para um comportor. Olha que coisa interessante. Claro, bem, eu não sou comportor, mas isso cabe a mim também. Ela chega a dizer assim, ó, decida nunca incorrer em outro débito. Negue-se a si mesmo 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de sua vida, entrar em dívida. Evite-o como evitaria a varíola. Lembra que eu falei para vocês, conselhos sobre educação, testemunhos seletos, testemunho para a igreja, quando ela fala também que fugir da dívida como que se foge de uma lepra, aqui ela fala varíola, outro aspecto, embora que seja uma carta. Isso aqui, irmãos, está no livro Conselhos sobre Mordomia e também no livro Mordomia e Prosperidade, página 257. Você tem nesse livro, ou querendo consultar lá naquele aplicativo, né, do Ellen White, você vai encontrar lá. É interessante porque quando eu vou para o livro, e eu tenho um livro, né, graças a Deus eu ganhei de uma irmã que eu amo muito, a irmã Nessi, que ela é uma pessoa maravilhosa, irmãos, trabalha comigo, é uma cliente minha, tem idade de ser minha mãe, é uma pessoa que tem um carinho muito grande por mim, eu amo demais ela, também com seu esposo, né, irmão Roque, e ela me presenteou com esse livro aqui, que é uma bênção. Se ela assistir esse vídeo, ela vai ver que o que ela me concedeu está sendo útil, não só para o meu aprendizado, mas para também trazer para vocês um conteúdo com mais propriedade. Olha o que é que ela fala aqui, no tocante a esse texto, na página 277, ó. Cadê? Tá, 257. Abri a página errada. Chega a dizer assim, ó. Negai vosso gosto, negai a condescendência com apetite, economizai vosso cruzeiro e pagai as vossas dívidas. Esforçai-vos para pagá-los o mais depressa possível. Quando vos puderdes apresentar novamente um homem livre, não devendo nada a ninguém, tereis alcançado uma grande vitória. Olha que bênção. Livro Mordomia e Prosperidade, página 257. Isso aqui é depois do conselho que ela dá ao comportor, tá? No parte anterior ela fala do comportor, pedindo para com que ele não ficasse se envolvendo nessa questão, e em seguida ela dá um outro parecer também na carta 4 do ano de 1877, cerca de quase 40 anos. Então, olha só, quando eu observo isso aqui, há conselhos divinos em relação a isso. Agora eu tenho que ser sensato com vocês. Da mesma maneira que Ellen White aconselha aqui especificamente a uma pessoa sobre uma situação de dívida, em outro aspecto, ela aconselha a assumir uma dívida. Aí você fala, para mim e pensa assim, Abel, como assim? Então, com que eu fico? Eu devo assumir uma dívida ou devo fugir da minha dívida? O que ela fala, irmão, já é especificamente para um casal depois. Quando ela chega a dizer assim, ó, se vocês forem assumir uma dívida e conhecendo que aquela realização procede do Senhor, que seja feito, mesmo que incorra em juros para pagar.
Aí você para e pensa, existem questões específicas. E ela chega a dizer assim, existem dois extremos. Deixa eu ler para vocês aqui, para ficar mais claro essa questão. O mesmo livro, na página 279, olha o que ela fala. Pronto, olha só. O capítulo 54, com o título Avançando com Fé. Nem sempre deve ser considerado mais sábio o plano de não empreender coisa alguma que exija gastos elevados, sem ter à disposição o dinheiro necessário para terminar o empreendimento. Na edificação de sua obra, nem sempre esclarece o Senhor todas as coisas para os seus servos, fazendo-os avançar pela fé. Ele, Deus, algumas vezes prova a confiança do seu povo, a miúdo, põe-o em situações difíceis e críticas e o manda avançar quando já os seus pés parecem tocarem as águas do mar. Aqui está falando de agir pela fé. Mar Vermelho. Em ocasiões tais, quando os seus servos elevam orações a ele com ardente fé, é que ele lhes depara uma solução e os leva a lugares espaçosos. Aqui está falando o seguinte, se existe um projeto que diante de Deus você sabe que é digno de resposta, você pode assumir uma dívida nessa condição, através de oração, através de um relacionamento com Deus, através de um vínculo que você tem. Olha o que ela fala mais adiante aqui na página 278. É direito tomar dinheiro emprestado para levar avante uma obra que sabemos que Deus deseja ver realizada. Não devemos esperar demais e tornar o trabalho muito mais árduo, porque não queremos tomar dinheiro emprestado. Tem-se cometido erros ao incorrer em dívida para fazer o que poderia ter esperado até um tempo qualquer no futuro. Mas há perigo em ir ao outro extremo. Não nos devemos colocar numa posição que ponha em perigo a saúde e torne nosso trabalho fatigante. Devemos agir sensatamente. Devemos fazer o trabalho que precisa ser feito, mesmo que tenhamos de tomar dinheiro emprestado e de pagar juros. Aí em seguida ela fala assim, a questão que agora está dentro de nós é, deveríamos nós procurar conseguir os lugares que parecem ser desejáveis, tanto no preço como na localização, quando não podemos dizer de onde virá o dinheiro? Os irmãos, aí tem aqui dois espaços, é um conselho específico, aí ela chega a dizer assim, mas eu não estou preparada para dizer que não devemos de modo algum comprar uma terra para o qual o Senhor parece ter dirigido nossa mente, quando nenhum outro empecilho há senão a questão de dinheiro em mão, e cuja propriedade, na providência de Deus, logo poderemos pagar. Devemos precaver-nos contra erros em ambos os lados. O extremo de que não devemos pegar de forma alguma um dinheiro emprestado e o outro de que devemos a todo custo pegar dinheiro emprestado. Existem casos e casos, como eu disse aqui a vocês anteriormente. Se a dívida que você vai assumir, você tem condições de pagar, que assim seja feito, como ela aqui falou. E se outra coisa, o propósito que você tem com Deus, ou o projeto, é um projeto que você sente Deus direcionando e com orações, tá? Que não é o que acontece, se faz dívidas sem perguntar a Deus, sem conversar com Ele sobre o assunto, e se incorre, e quer de Deus só aprovação, mas não há antes disso um relacionamento. E uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês, para que nós possamos estar conscientes de que estamos buscando a bênção do Senhor, precisamos, irmãos, verdadeiramente, sermos fiéis a Deus com os dízimos e as ofertas. Porque se eu pago, ou se eu devolvo a Deus aquilo que eu sei que é dele, eu não vou ter problema nenhum em pagar ao próximo. Eu não vou ser mesquinho, avarento, cobiçoso. Eu não vou viver para o dinheiro, mas eu vou procurar viver em paz. Vou procurar viver uma situação onde eu possa botar a cabeça no travesseiro e ficar sossegado, sabendo que eu não estou devendo a ninguém, sabendo que eu não vou ter ninguém na minha porta me cobrando ou algo do tipo. Existem dívidas que podem ser feitas dentro de um relacionamento com Deus para uma providência divina. E existem dívidas que jamais devem ser feitas quando elas envolvem luxúria, ostentação e exibição própria. E se mata de trabalhar, como aqui ela falou, fazer um trabalho fatigante. E tome fazer hora extra, chega em casa atrasado, não dá conta com a esposa, com os filhos e está naquele emaranhado. Que Deus nos livre desse grande mal. Espero ter esclarecido para vocês esses dois extremos. O que não devemos fazer dívida de forma alguma quando algo procede de Deus, ou fazer uma dívida de qualquer custo para assumir um compromisso do qual não se pode pagar. Que Deus nos dê discernimento e para isso é necessário um relacionamento com Cristo,
para que dessa forma possamos fazer unicamente aquilo que é santo e agradável ao seu excelso e maravilhoso nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pelos conselhos vindos de Tua Palavra e nos ajuda, Senhor, a sermos coerentes, a sermos equilibrados, a sabermos fazer a dívida que possamos assumir, mas que seja feito no Senhor. Dá-nos a Tua paz, nos livra, Senhor, das dívidas que são de fato extravagantes e nos dá maturidade para saber como administrar bem o dinheiro que o Senhor coloca em nossas mãos. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e que você possa ter em Cristo Jesus a paz em seu coração, como diz aqui um texto de Mateus Henri. Ele chega a dizer assim, ó, não vendas a tua liberdade para satisfazer a tua luxúria. Comentário de Champlin na página 685 do volume 2 do livro, comentário verso por verso. Deixa eu só confirmar que esse é o volume 2 mesmo, volume 4, perdão. Volume 4, comentário verso por verso. E esse comentário é o comentário de Provérbios 22, verso 7. Deus te abençoe e um ótimo dia em sua presença. Até logo.